E aí pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje eu quero falar sobre um assunto que está repercutindo bastante na mídia, na internet, nos canais de fofoca principalmente, que é sobre um humorista que declarou que está com problemas com drogas. Com certeza, esse humorista ele deve estar passando pelo mal da dependência química. Porque quando já é alertado, quando a imprensa já está sabendo, quando eles comunicam para alguém, claro que esse assunto não está sendo divulgado massivamente, porque é um assunto delicado, é um assunto que envolve uma personalidade famosa, com dinheiro, com muitas facilitações, mas com certeza eles devem estar sofrendo desse mal tão problemático que é a dependência química. Então, o que eu tenho para falar para vocês é o seguinte: a dependência química, ela é um mal que assombra grande parte dos artistas brasileiros e internacionais. Esses artistas, por meio da facilitação que eles têm, pelo meio de circulação de amigos, né, vamos dizer assim, de falsos amigos que os rodeiam, eles acabam experimentando substâncias químicas e acabam não conseguindo controlar esse comportamento e acabam se tornando dependentes químicos. E como todo mundo sabe, os artistas eles têm muitas exigências nos camarins deles. E com certeza, algumas das exigências de alguns artistas é muitas bebidas e drogas. E com certeza, seus empresários, seus amigos, vamos dizer assim, não se importam com essas exigências, muito menos o contratante desse show, porque ele é um artista famoso, um artista renomado e ele rende muitos lucros para esse contratante. Então, por que o contratante não vai fazer a vontade dele? Se ele quer um caminhão de bebida e um caminhão de droga, o contratante consegue para ele. O contratante, o empresário, não importa quem seja, mas consegue, porque ele vai render muitos frutos para todo mundo, tanto para o artista, para a plateia, para o contratante e para o empresário. Então ninguém contraria esse artista. E aí é o mal que está acontecendo com muitos e muitos artistas. Muitas pessoas famosas acabam se deparando com a dependência química por meio de uma facilitação. Porque esses artistas, eles não podem ir numa boca de fumo, eles não conseguem ir até o local, até o morro, até uma biqueira, até o local que vende a droga. Mas eles têm com certeza alguém que vai e faz essa trajetória droga-artista. E a hora que eles querem e a quantidade que eles querem. Porque o problema deles não é dinheiro. O problema deles não é o horário. Pelo contrário, eles têm tempo, eles têm dinheiro, eles têm um local seguro, vamos dizer assim, para usar as substâncias. Então, eles pegam o telefone deles e ligam: fulano, fulana, eu quero tal droga, tal hora, tal quantidade. Traz para mim. O empresário, o falso amigo, o jardineiro, o motorista, não importa quem seja, consegue para ele. Porque é assim que funciona. Nossos artistas, eles acabam tendo muitas facilidades. Esse meio artístico, infelizmente, é assim. Muita bebida, muita drogadição envolvida nesse meio. Então, é isso que acontece.
E esse humorista acabou revelando que está passando por dificuldades. E a partir do momento em que uma pessoa, por livre e espontânea vontade, chega para uma mídia, para um amigo, um familiar, e conta que está passando dificuldade, é porque a coisa está bem séria, já está bem evoluída e porque ele já está perdendo o controle da vida dele. E aí eu quero dar exemplos de artistas, de pessoas muito famosas que sofreram com a dependência química, que já morreram por causa da dependência química. O primeiro exemplo que eu vou dar é da Angelina Jolie, a atriz. Algumas das pessoas que me seguem podem não lembrar, mas eu já fiz um post falando sobre ela aqui no meu Instagram, dizendo que ela já teve problemas com a heroína. E a heroína é uma droga muito difícil de se largar. Por isso, ela é uma vencedora. Ela passou pelo mal da dependência química. Hoje ela luta para não voltar ao uso. E ela está, vamos dizer assim, livre. Ela conseguiu vencer, está vencendo todo dia o mal da dependência química. Outro exemplo que eu tenho para dar é da cantora Amy Winehouse. Infelizmente, essa não conseguiu vencer. A dependência química venceu ela. Ela morreu vítima de overdose, de álcool. Ela era envolvida com álcool, com drogas ilícitas, e ela era notado fisicamente nela que ela estava mal, que ela precisava de ajuda. Ela passou por diversas clínicas de reabilitação, mas mesmo assim, pelo meio que ela vivia, pela influência, tanto o marido, tanto amigos, tanto o meio que ela circulava, era envolvida o quê? Em álcool e drogas. E o que aconteceu? Aconteceu que ela não resistiu à dependência química e ela conheceu um dos Cs mais preocupantes, que é o que não tem volta, que é o caixão. Outro exemplo é o ator Ben Affleck. Ele relatou que luta contra a dependência química desde 2001. Imagina, nós já estamos quase em 2022. Já são quase 21 anos lutando contra a dependência química. É uma vida isso. E é de bater palma. Isso aí é um grande vencedor. Imagina tu lutar contra uma doença que não tem cura, que tem apenas tratamento, que você consegue paralisar ela, e qualquer deslize seu, você pode perder tudo. Você pode jogar tudo fora. Então, você, pai, mãe, esposa, fique atento, fique atenta ao seu filho, ao seu marido. Pois se ele está passando por essa dificuldade, você está notando mudanças no comportamento, você já vem notando que ele está no uso e abuso de substâncias, o primeiro passo que você deve fazer é o seguinte: você deve se preparar para lidar com ele, você deve ter aprendizado sobre a doença, o máximo de aprendizado sobre essa doença, que é terrível, traiçoeira, progressiva, lenta e fatal. Então, quanto mais cedo você conseguir influenciar o seu familiar, falar com o sentimental dele, fazer com que ele enxergue lá na frente como seria boa a vida dele sem o uso e abuso de substâncias, como vai ser o futuro dele, como vai ser o futuro da sua família se for o seu esposo, se ele estiver limpo,
se ele estiver de cara limpa. Claro que para tudo isso tem uma forma correta de falar. Você tem que falar de forma assertiva. Não adianta brigar e xingar. Não adianta espernear, fazer gritaria, ofensas, que isso só piora o caso. Por isso, você deve cortar as facilitações. Corte as facilitações. E eu já falei isso anteriormente e eu falo de novo. Quem não tem uma vida regrada não consegue largar o vício das drogas. Porque todo dependente químico que está na ativa não tem limites, não tem regras. E o princípio básico para se manter limpo é ter limites, é ter regras. Depois, com 3 passos, você consegue se manter limpo. Qualquer dependente químico que está em recuperação consegue se manter em recuperação com 3 passos: trabalho, oração e disciplina. Isso pode ser uma coisa simples para você: trabalho, oração e disciplina. Mas para um dependente químico que vive uma vida totalmente desregrada, é algo surpreendente, é algo que ele jamais pensou em fazer, em ter. Imagina se um dependente químico que está na ativa vai conseguir manter um trabalho, ir buscar um poder superior e ter disciplina. É impossível. Mas para um dependente químico que fez um tratamento, que vive a recuperação, isso é coisa simples, é coisa do dia a dia, é coisa que qualquer um dependente químico que está em recuperação consegue fazer. E ele fazendo esses 3 passos, ele se mantém limpo por longos e longos anos, para o resto da sua vida, para ser mais específico. Então, o assunto aqui é o comediante humorista que está passando por esse problema. E esse comediante humorista é o Whindersson Nunes. Ele relata no seu livro da autobiografia que eles vêm passando por essa problemática após o término do seu casamento com a também cantora Luísa Sonza. E aí, a partir do momento em que sua relação conjugal acaba, ele acaba se atirando no mundo das drogas. E ele acaba não vendo um fim, porque ele tem dinheiro, ele tem tempo sobrando e ele tem facilidades, ele tem tudo nas mãos. Então ele liga para alguém: ah, eu quero tal droga, tal hora, em tal lugar. E ele tem um local seguro para usar. Então ele acordava e usava, ele se mantia o dia todo usando e ia até altas horas da noite usando. Ele não diz o que droga ele usava, mas exatamente, mas também ele chega a um fundo de poço, porque ele está prestes a se internar, mas ele também é influenciado pelo empresário, talvez por amigos dele, por familiares, que isso geraria uma visão muito negativa, tanto da imprensa, da internet, de outras pessoas do seu meio, que seria muito prejudicial para a carreira dele ele abandonar os palcos e ir para uma clínica de reabilitação. Mas se ele não tomar uma atitude, talvez ele não consiga se internar. Preso, talvez ele não vá, porque ele não vai cometer delitos, pequenos delitos, porque ele tem bastante dinheiro. Ele tem tudo isso na mão, a facilidade. Mas talvez ele tenha uma overdose, talvez ele não resista, talvez ele tenha uma parada cardíaca. Enfim, ele pode ter diversas complicações devido ao uso e abuso de substâncias. Então ele anunciou
que em 2022 ele vai parar a carreira dele. Ele vai dar um tempo na carreira dele para se tratar. Não sei, não posso dizer se ele vai para uma clínica de reabilitação ou se ele vai dar um tempo com as amizades dele, mas o mais correto seria o quê? Ele largar essa vida que ele tem, ele rever quem são os amigos e familiares dele que estão do lado dele e quem entrega droga para ele, quem busca droga para ele se afastar dessas pessoas. E se for preciso, ele ir para uma clínica de reabilitação. Não importa se a clínica de reabilitação vai ser a mais luxuosa ou não, mas ele pode ir sim. E eu acredito que ele deveria ir, porque seria a melhor solução para ele, seria o jeito mais prático e simples dele resolver essa problemática com a dependência química. No caso dele, que tem muitas facilitações, tem tudo na mão, e como eu sempre falo, se ele esticar o braço dele, ele vai conseguir a substância. Se ele fizer uma ligação, ele vai conseguir a substância. Seria ele trocar totalmente as amizades, ele evitar festas, evitar bebidas alcoólicas, ele mudar totalmente a vida dele, ter uma vida regrada, com limites, praticar esportes, dormir cedo, acordar cedo, ter trabalho, oração e disciplina, buscar um poder superior, de preferência, se ele não conseguir com que isso aconteça sem uma internação, ele buscar uma internação numa clínica de reabilitação. Lá vai ter um tratamento específico para a parte psiquiátrica, psicológica, vai ter a parte da dependência química, porque talvez ele já desenvolveu uma patologia dual. Então ele sofra de um outro transtorno junto com a dependência química. Então ele vai precisar de uma ajuda especializada. Não estou dizendo que ele precise se internar, mas talvez seja o melhor caminho para ele. Porque se ele já chegou ao ponto de dizer para todo mundo que vai abandonar os palcos, vai dar um tempo na carreira dele para buscar tratamento, fazer uma nova mudança de vida, é porque ele está realmente precisando. E se ele está realmente precisando, é porque a coisa está bem séria. Então, por isso, pensa aqui comigo. Se você acha que dependência química é sem vergonhice, você tem que rever bem os seus conceitos. Porque dependência química atinge o preto, o branco, o pobre e o rico. Ela não escolhe cor e nem classe social. Ela simplesmente escolhe quem opta por experimentar substâncias químicas. E isso pode acontecer com qualquer um, até mesmo com seu filho, com a sua filha, com seu marido. Então fique atento aos comportamentos dos seus filhos, fiquem atentas aos comportamentos dos seus maridos, que com certeza tudo que é evitado e controlado no início se torna muito mais fácil de lidar, de agir e de remediar. E uma dependência química é uma doença incurável, mas com tratamento. Tem jeito? Tem. Tem como se manter limpo pro resto da vida? Tem. É difícil? É. Mas não é impossível. Eu sou o exemplo, tá? Eu estou há 11 anos limpo e pretendo ficar o resto da minha vida limpo. É uma luta diária? É uma luta diária. Eu luto e eu vivo só por hoje. Só por hoje eu não usei substância. Só por hoje eu não vou usar. Só por hoje eu não vou decepcionar a minha família. Então, eu estou apoiando o humorista Whindersson Nunes. Espero que ele consiga
dar a volta de 180 graus na vida dele. Espero que ele se trate, espero que ele viva uma vida nova em recuperação, porque com certeza ninguém merece estar no mundo obscuro da dependência química. Ninguém merece estar na dependência química na ativa. Ninguém merece essa vida. Mesmo que você tenha dinheiro para se sustentar, o vício, mesmo assim, não é bom, não é agradável e com certeza não vale a pena. Por isso, fica aqui a minha dica. Familiares, famílias, mães, esposas, tomem cuidado com seus familiares. Eu fico por aqui, uma boa noite e vem para a recuperação.